vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Essa é uma frase da música de Cazuza, mas o tema não é a música do Cazuza. No bloco Astros e Estrelas, eu entrevisto a professora de Língua e Literatura, Tereza Cavalcante Vasques. E você ainda confere Céu Aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Minha entrevistada de hoje é Tereza Cavalcante Vasques, eu a conheço há muitos anos, adoro Tereza. Ela que é do signo de Touro, tem ascendente em Touro e a lua no signo de Aquário. Tereza, muito obrigado por estar aqui no programa. Muito obrigado mesmo. Que bom, eu também agradeço. Veja bem, a Tereza ela é formada em Língua, Literatura e Civilização Francesas, com exame de proficiência pela Universidade de Nancy, na França. Há mais de 30 anos ela ministra cursos de História da Arte e da Cultura. Organiza e acompanha grupos em viagens culturais pelo Brasil e pela Europa. Atualmente ela vive entre São Paulo, Guarujá e a Europa também, não é isso? É isso. Ela lançou em 2001 este livro, um guia, na verdade, sobre os museus de São Paulo. E esse é o tema do programa de hoje, tá? Tereza, esse guia, que é Muito Prazer São Paulo, foi lançado em 2001, não é isso? Ela tem fotos de Araquém Alcântara e de Rômulo Fialdini. Isso. Não é isso? Maravilhoso este guia. Muito bonito mesmo, eu até aprendi muito com ele. Eu gostaria que você desse a definição de um museu. Então, o museu vem de museum ou museion, do grego ou do latim, e é a casa das musas. Que musas são essas? Zeus, que era o maioral da mitologia grega, teve muitos casos, como nós sabemos. Sim. E um belo dia ele teve um caso com Mnemósina, com quem ele teve 9 filhas, que são as musas. E essas musas, então, o que são? Elas são as protetoras, inspiradoras dos homens, guardando a memória e inspirando. Porque se nós não temos memória, nós não temos presente e não teremos futuro. Sim. Então, são essas musas, como por exemplo, Clio é a musa da história, nós temos Calíope, nós temos Terpsícore. Então, assim, O difícil é gravar o nome das musas, né? Mas está aqui no museu, tá aqui no livro, né? E elas moravam, ou aliás, eu não gosto de falar do passado, nesse caso, elas moram numa colina perto de Atenas, o Museion, que é justamente a casa das musas. Então, e é uma coisa muito interessante, porque desde pequeno eu sempre gostei muito de visitar museu. E eu notava que os museus aqui no Brasil, eu não conhecia o exterior, eu só fui conhecer o exterior já bem mais velha, mas os museus eram quase que apenas visitados por mulheres. Homens, por exemplo, não visitavam museus. E os museus, eles eram mais ou menos só museus históricos, aqui no Brasil, eu me refiro. E isso me causava assim, um estranhamento, porque só museus históricos e porque esses objetos estão aqui no museu, o que isso significa. E aos poucos eu fui me enfronhando, fui visitando e fui descobrindo outros tipos de museus. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, por exemplo, na Avenida Paulista, o MASP, o Museu de Arte São Paulo, é o primeiro museu exclusivamente de arte, que não é histórico. Isso é muito controvertido pelo seguinte: muitas vezes, através da arte, nós descobrimos a história. E muitas vezes, através da história, nós descobrimos a arte. Sim. Então, a ideia que as pessoas têm aqui em São Paulo, quer dizer, aqui em São Paulo e no Brasil, eu estou falando de São Paulo porque nós moramos no estado de São Paulo, até hoje, é que museu é um lugar chato, monótono, cansativo e que não interessa muito. Felizmente, isso está mudando aos poucos, mas muito aos poucos. O museu é todo o local que conta uma história, que guarda a memória e que pode inspirar o homem. Há cidades-museus. Por exemplo, Veneza é uma cidade-museu. A cidade inteira é um museu.
Amsterdã é uma cidade-museu, a cidade inteira é um museu. Há prédios que são museus. Por exemplo, o Municipal de São Paulo pode ser considerado, o prédio do Municipal pode ser considerado museu. Eu vou lá, o prédio é tão harmonioso, embora seja uma cópia de um prédio francês. Mas assim mesmo, a adaptação é tão boa e está num local privilegiado. Então eu levando um grupo lá ou levando uma pessoa lá, eu posso não só analisar toda a arquitetura, a escultura e contar a história, como eu posso provocar uma inspiração na pessoa. Eu quero fazer uma pergunta para você, mas vou deixar para o segundo bloco. Quais os museus que as pessoas deveriam realmente conhecer antes de morrer? Tá bem? Não saia daí, a gente volta já já. O Espaço SICOM, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental e agora também com a linha D700 da marca da Biatlante. Wagner Dental, a sua dental na Baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Tereza Cavalcante Vasques. Nós estamos falando sobre museu, mas ela no primeiro bloco, ela não citou o nome da musa da astronomia, não é, Tereza? É, a Urânia. Urânia, isso mesmo, muito importante para quem estuda astrologia, inclusive. E falando em Urânia, e Urano também, Tereza, você é do signo de Touro, tem ascendente Touro, lua em Aquário. Aquário é regido por Urano e o astro Urano nasceu alinhado com o seu signo de nascimento. Você tem um forte aspecto da sua carta aquariano, uraniano, que até te traz essa busca pelo novo, pelo moderno, embora falando de museu, né? Museu e as novidades que traz. Me fala uma coisa, Tereza, você no segundo outro bloco eu te perguntei sobre o museu. Qual é aquele museu que a gente não pode deixar de ir, de conhecer, um ou dois ou três? É muito difícil falar isso, pelo seguinte, há vários tipos de museus. Então, há o Museu Histórico, como eu falei há pouco. Os mais conhecidos é o Museu do Louvre. Por exemplo, o Museu do Louvre engloba vários tipos de museus, mas pode ser considerado um museu histórico. O Museu Histórico típico da cidade de São Paulo, por exemplo, é o museu da USP, é o Museu do Ipiranga, chamado Museu do Ipiranga. Esse museu ele é da Universidade de São Paulo. E é muito interessante a formação desse museu. Agora, há aqueles museus onde há quase que exclusivamente quadros e esculturas. É o caso do MASP, por exemplo, ou é o caso do Museu de Arte Moderna ou do Museu de Arte Contemporânea. Mas há uma gama enorme. Então, só para imaginar, em São Paulo, São Paulo capital, mais de 150 museus. E esse guia que nós escrevemos, Simona Mizan e eu, ele não apenas cita os museus por ordem alfabética, mas também por bairros, o que facilita muito, porque a pessoa está num bairro, já visita os museus todos ali que estão por perto. Mas nós temos, por exemplo, em São Paulo, Museu dos Óculos, Museu dos Bondes, Museu do Telefone, Museu de Anatomia Animal. Eu vi Museu da Pessoa. Museu da Pessoa. Esse Museu da Pessoa... O que é o Museu da Pessoa? A pessoa faz o seu depoimento de quem é. Por exemplo, eu, Tereza Cavalcante Vasques, nascida em Recife, morei muitos anos em Santos, sempre dei aula. E vai contando o seu histórico. Eu vou contando o meu histórico, quantos filhos eu tenho. Isso pode não importar, ou as minhas preferências, pode não importar agora, mas pode importar muito no futuro para um levantamento sobre todos os aspectos sociológico, psicológico, enfim.
da sociedade. Para mim, por exemplo, em São Paulo, eu só vivo em museus e em exposições, mas o museu mais importante de São Paulo é o MASP, quanto ao que vale o seu acervo. E eu acho importante, já que eu falei em acervo, dizer como é que um museu existe. Então, o museu tem o seu prédio, e nesse prédio o museu normalmente, a não ser que seja um museu muito pequenininho, o museu normalmente tem uma reserva cultural, onde está a maior parte dos, eu vou chamar de objetos, porque tanto podem ser quadros, quanto cadeiras, quanto xícaras, etc. Então ficam nesse depósito cultural, né? O depósito do acervo. E os museólogos que trabalham nesse museu, eles expõem parte desse acervo. Então, no MASP, por exemplo, a maior parte é como se fosse, não vou dizer a ponta de um iceberg, mas uma parte apenas está exposta. A sua reserva cultural é enorme. Entendi. Bom, então nós temos isso. Tereza, e os museus de Santos? Então, pelo pouco que eu conheço, porque eu estou afastada de Santos há muito tempo, mas nós temos, por exemplo, o Casarão Branco, onde há exposições. Nós temos o Instituto Histórico e Geográfico, que pode ser considerado um museu. Mas nós poderíamos aproveitar o potencial de Santos, principalmente o lado de Santos, que é o lado turístico, e desenvolver vários lugares em Santos que poderiam ser transformados em museus vivos. Infelizmente, isso está se perdendo. Agora, museus, você me perguntou ainda há pouco, que deveriam ser visitados antes de morrer. Então, eu diria, mas aí para quem gosta de museu, o Louvre, o Prado, o Reina Sofia em Madrid, é uma maravilha. O Hermitage em São Petersburgo e por aí afora. Tereza, quero te agradecer por estar no programa e por todos os esclarecimentos que foram dados, tá bem? Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui. Não saia daí, a gente volta já já. No dia 4 de outubro, o astro Mercúrio entra em movimento retrógrado e se estende até o dia 25. E as consequências são interferências em todo tipo de comunicação, tanto falada como escrita. E também neste mês teremos 2 eclipses, um que acontece no dia 8, que é um total lunar, e outro no dia 23, parcial do Sol. Tudo que estiver encoberto tende a aparecer e se revelar. Portanto, fique ligado. Confira agora as dicas do Estrelando para você. O Espaço SICOM promove, no dia 7 de outubro, o curso Síndico Profissional, com turmas às 9 da manhã ou às 18h30. Este curso é destinado a todos que se interessam em exercer a função de síndico. Informações 3326-3083. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 6 de outubro, o curso Planetas nos Signos. No dia 10 de outubro, a palestra As Plantas dos Deuses. No dia 11 de outubro, uma vivência chamada Meditação do Sorriso Interior e os 6 Sons de Cura. No dia 13 de outubro, o curso Técnicas de Interpretação de Mapa Astrológico. No dia 14 de outubro, curso de Tarô. No dia 18, curso Proluna. No dia 25, o curso de Astrologia Kármica. Já no dia 6 de novembro, a excursão para o Fenômeno do Algodão. Informações 3284-9714 ou 3394-9714. O programa Estrelando de hoje está terminando e a mensagem final fica por conta de Tereza Cavalcante Vasques. Se você pensa que não gosta de museu, é porque ainda não descobriu o seu. Comece, descubra o seu museu, você vai adorar. Isso mesmo, Tereza, obrigado. Uma boa semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br.